Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Paula, artesã do Ana Pereira Atelier, e para o vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo porta-talher. Vou mostrar aqui dentro para vocês, ó, ele tem essas 3 divisórias para o garfo, para a faca e para a colher. Aqui, ó, fica protegido para não correr o risco desses itens caírem, né? Ele também é bem compacto, ó, então cabe em qualquer espaço na bolsa, na mochila, na bolsa térmica, na frasqueira. E a aula dele é super fácil, rapidinha e prática de fazer. Na aula eu vou ensinar como colocar o viés para ficar com o acabamento assim, ó, bem bonito, tá? Não precisa de molde, vão ser só medidas. Então é uma aula bem rapidinha, bem fácil. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês possam fazer muito aí no ateliê de vocês ou para presentear aquela pessoa querida, tá bom? E para a aula de hoje, eu estou utilizando para a confecção dessa peça os tecidos lá da minha parceira, a Eve Eva Tecidos. Essa daqui é a coleção Chá com Amor. Olha que lindo, uma coleção maravilhosa para fazer itens de cozinha. E eu achei que ia ficar lindo essa estampa nesse porta-talher. Estou utilizando para fazer o composê, esse pozinho vermelho, que também é lá da Eve Eva Tecidos. Vou deixar aqui na descrição o link direto para o site da Eve Eva, e comprando pelo site tem desconto utilizando o meu cupom Eva Ana Pereira, tá bom? Agora vamos lá para a aula. Vem comigo aprender. Então, vamos agora para as medidas e os materiais do nosso porta-talher. Então, a gente vai precisar, aqui para o corpo da nossa peça, vamos cortar a medida de 20 centímetros de largura pelo comprimento de 23 centímetros. Então, a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta, pode ser R1 ou R2. A manta eu corto um pouquinho maior e depois eu refilo. E uma vez no tecido de forro, a mesma medida, de 20 de largura por 23 de comprimento. E aqui, para o nosso bolsinho da parte de dentro, né, onde a gente coloca os nossos talheres, a gente vai cortar uma vez a medida de 20 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento, só que a gente vai dobrar no meio. Então, ele vai ficar com 20 de largura por 11,5 de comprimento. E aqui, uma vez também no tecido, a medida de 20 centímetros por 14. Então, 20 de largura por 14 de comprimento. E a gente vai dobrar também no meio e vai ficar com 20 por 7. Tá? Então, esses são os tecidos, as medidas de tecido que a gente vai utilizar. Vamos precisar também de viés. Aqui eu estou utilizando um viés pronto, de algodão e botão Rita para fazer o fechamento. Tá? Aqui vocês podem estar utilizando o tecido assim da forma que tá, sem costura, só passar a costura de segurança em volta e depois refilar. Ou podem fazer igual eu vou fazer aqui, não sei se dá para ver aqui, ó, eu fiz 3 linhas aqui, eu marquei 5 e 5 centímetros e fiz a marcação dessas linhas com a canetinha que apaga com ferro. E aí eu vou fazer a costura de segurança primeiro em volta e vou passar uma costura nessa marcação. Vocês podem estar fazendo isso ou deixar assim mesmo, né? Só passar a costura de segurança, ou fazer um quilt livre, um matelassé, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Agora vamos para a máquina costurar. Vou passar essa costura em volta, a costura nas marcações que eu fiz e refilar essa parte do nosso porta-talher. Então, aqui, ó, já passei a costura de segurança em volta, fiz a costura aqui naquelas marcações que eu fiz, ó. Ficou aqui assim. E agora, nós vamos para a parte interna. Vou deixar essa parte aqui separado. Vamos fazer a parte interna do porta-talher. Então, aqui vamos começar pela parte dos nossos bolsinhos. Estou aqui com o forro e os 2 pedaços do bolsinho. E aí, a gente vai pegar essas partes que estão dobradas. Aqui, aonde está fechado, ó, aqui está a parte aberta, né? A gente dobrou. Aqui, onde está o vinco, a gente vai passar uma costurinha aqui de pesponto, tá? Tanto nesse bolsinho quanto nesse, a mesma coisa, ó. Aqui tá a parte aberta, aqui tá
é onde a parte fica fechada, tem um vinco. Vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha também de pesponto. Pronto, passei a costura nos dois bolsinhos. Agora isso daqui eu vou deixar aqui separado. E vamos começar pela parte de baixo do nosso bolsinho. A gente vai pegar, né, essa parte aqui do bolso, colocar junto com o forro. Aqui em cima do outro, né, na parte direita do nosso forro. E aí aqui a gente vai fazer uma costura aqui em volta, prendendo. E aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos marcar o meio. Então, eu dobro aqui, acho o meio e dou um pique. E aí, aqui em cima, aqui eu também acho o meio. Como tem 20 centímetros, aqui eu vou marcar 10 centímetros com a canetinha que apaga com ferro. E aí, desse meio para fora, a gente marca 3 centímetros de cada lado. Então, marquei aqui, ó. Aqui tá o meio, então marco 3 centímetros para fora. 3 centímetros para cá. E aqui 3 centímetros para lá. Então, a marcação aqui vai ser de 6 centímetros. Esse meio aqui vai ficar com a marcação de 6 centímetros. Aqui vai ficar com 7, aqui com 7, porque depois vai perder aqui quando a gente fizer na costura. E vai ficar as três divisórias para os talheres, né? Para a colher, o garfo e a faca. Então, o meio precisa ter 6 centímetros, tá? Então, marca o meio, 3 para lá, 3 para o outro lado, fica com 6 centímetros. E aí, a gente vai fazer uma costura nessas duas linhas que a gente marcou, tá? Lembrando de dar retrocesso aqui no início, tá? E no final também, mas reforça bem essa costura aqui do início, para depois não correr o risco dela arrebentar conforme for colocando, né, os talheres. Pronto, ficou assim, ó. Aqui tá já as 3 divisórias para os nossos talheres. E aí, eu já pego a parte de fora, o nosso corpo da peça estruturado na manta. E aí, eu coloco avesso com avesso. Então, avesso aqui do tecido com a parte onde tá a manta. E aqui eu prendo. Então, eu vou prender toda a volta com o meu clips para esse tecido não andar, tá? Então, vou prender aqui e passar uma costura na beiradinha, tá? Bem na beiradinha, só para segurar, prender essa parte interna com a nossa parte externa. Pronto, já prendi aqui tudo. Agora eu vou, na máquina, passar uma costura na beiradinha em toda a volta. Agora nós vamos prender essa parte aqui de cima, esse bolsinho que fica em cima. Então é só a gente colocar, lembrando que a parte que tá com pesponto, que é a parte fechada, ela vai ficar aqui para baixo, tá? E aqui onde tá aberto, ó, vai ficar aqui para cima. É nessa parte aqui de baixo, eu também esqueci de falar isso, tá? A parte que tá com acabamento, com pesponto, tá fechadinha, ela fica aqui. E a parte aberta, ela fica aqui para a beirada do nosso porta-talher. Porque na hora que a gente passar a costura, em volta aí vai fechar. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender com o meu clips e aí eu passo a costura só nessa partezinha de cima.
Já essa parte, ela não precisa ter essa divisão aqui. Ela vai ficar assim, abertinha. Então, já tá quase pronto o nosso porta-talher. Agora a gente vai arredondar os cantinhos. Para arredondar, eu gosto de arredondar pela parte de fora, né? E eu utilizo esse miolinho aqui que vem nesse rolo de viés. Ó. Vocês podem também estar utilizando um cone de linha que normalmente tem a mesma circunferência desse miolo, ou qualquer outra coisa assim arredondada que não seja tão grande, tá? Esse daqui, deixa eu ver aqui a circunferência dele. Ele tem 4,5 centímetros, tá? Então, mas com certeza vocês têm aí cone de linha, né? Caso não tenha esse miolo do viés, e aí é só utilizar. Eu coloco aqui na beirada, ó. E aí marco aqui com lápis o arredondado. E aí faço isso nos 4 cantos. Pronto, marquei os 4 cantos. Agora eu vou cortar aqui. Pronto. Ele ficou assim, os 4 cantos arredondados. E agora a gente vai para a colocação do nosso viés. Eu faço a aplicação do meu viés assim. Eu não abro, né, essa dobrinha que tem no viés, eu deixo assim fechadinha. Eu só abro aqui no início, ó, só para poder dobrar. Eu dobro aqui mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos que 1 centímetro. E aí volto aqui com as 2 dobrinhas. E aí eu começo aqui pelo meio, né? Já tem até aquela marcação que a gente fez no meio aqui. E aí eu coloco aqui o viés bem nessa marcação aqui do meio, mas vocês podem começar também por outro canto. Eu gosto de fazer nessa peça aqui, assim, começa aqui no meio. O viés é colocado aqui na parte de dentro primeiro, tá? Para depois a gente rebater ele do lado de fora. E aí eu passo uma costura aqui na beiradinha, tá? Bem aqui assim, ó, na nossa beiradinha, antes dessa dobrinha aqui do viés. Então, uma costurinha aqui de uns 0,3 centímetros da beirada para dentro, tá? É bem na bordinha, e aí eu vou segurando, prendendo toda a volta. Cuidado aqui na hora do arredondado, então vai bastante cuidado, fazendo bem bonitinho. Eu já troquei aqui a linha, porque eu estava utilizando uma linha branca para fazer, né, a costura que fica aparente aqui. Eu acho que fica mais bonita do que se fosse com a linha vermelha, mas agora eu vou botar o viés, né? O viés é vermelho, então troquei aqui a linha e vou começar aqui a colocação do meu viés. Lembrando que eu começo a costura também, ó, depois dessa dobrinha aqui que eu fiz, tá? Porque depois, no final aqui, a gente vai colocar aqui pra dentro pra fechar o nosso viés e fazer o acabamento final. Prontinho, já coloquei o viés. Ó, aqui, como eu falei, eu passo um pouco a mais e coloco ele aqui pra dentro, pra gente poder fazer o acabamento. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso, fica melhor pra ver. Ó, cadê? Dá uma clareada aqui, um zoom. Ó, eu passo bem na beiradinha mesmo a costura. Por quê? Ela vai sair aqui do outro lado, né? E aí, se a gente passa muito pra cá a costura, né? Ela vai
acabar vindo também muito para cá. E na hora que a gente dobrar o nosso viés, pode ser que a linha fique aqui aparente, né? Que não dê para cobrir. Então, por isso eu passo bem na beiradinha essa costura, tá? E aí agora, quando a gente for dobrar, tá? Aí eu não puxo tudo assim não, porque senão não vai ficar quase nada de viés aqui para dentro e aí vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente for rebater, aí aqui vai aparecer a linha. Então, eu dobro, ó, eu sinto aqui tem essa dobrinha do próprio viés, né? Então, aqui eu vou dobrar um pouco antes dessa dobrinha, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá a dobra. E aí eu faço essa dobra aqui um pouco antes. E aí eu sempre vejo se tem mais viés para a parte de dentro do que vai ficar para a parte de fora. Aqui eu já vou dobrar para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Aqui, desse lado, que é a parte de dentro, o viés tem que estar um pouquinho mais largo do que essa parte aqui de fora. Porque aqui, quando a gente for rebater, se essa parte aqui de fora tiver mais viés, né? Tiver uma largura maior de viés, aqui tiver o viés muito estreitinho, igual eu falei, se puxar demais, aí vai acontecer a mesma coisa, a linha vai sair. Então, esses detalhes que muitas vezes, né, a gente tem medo de colocar o viés e tudo mais, é porque se a gente não se atentar a esses detalhes, aí o acabamento não fica bonito. Então, quando vocês forem dobrando, vejam sempre isso, ó, tem que ter mais viés para a parte interna, que é a parte onde a gente já prendeu o viés, do que para a parte externa. Aqui, na parte de fora, que é onde a gente vai rebater, o viés ele pode ficar um pouquinho mais estreito, que a gente vai passar na beiradinha, e aí aqui ele vai pegar bem certinho no viés da parte de dentro, não vai ficar a linha para fora do viés, deixando o acabamento feio. Então eu vou prender tudo, eu gosto também de prender tudo, para não ter erro depois. E aí vou passar uma costura na beiradinha também, prendendo o viés, tá? Pronto, já prendi aqui, né, o viés com clips, e agora a gente vai rebater essa costura toda a volta fechando o viés. Então, prontinho, já fechei aqui todo o viés, ficou assim, bom? Agora a gente vai colocar o botão para finalizar. Então, já separei aqui o meu botão, e aí a gente vai pela parte aqui de dentro mesmo, ó, um pouquinho antes, ó, aqui tá, né, o nosso bolsinho. Então, a gente faz um furinho aqui, ó, bem na beiradinha, para poder encaixar o botão. E aí eu pego essa parte aqui que é do acabamento, fica aqui pro lado de fora, ó. E aqui eu encaixo, ó. Pego a parte macho do meu botão, ó. Ele vai ficar bem aqui no limite do bolsinho, tá? Do início do bolsinho. E aí, com o meu alicate de colocar botão Rita, ó, eu pressiono aqui, aplico desse lado, e aí do outro lado a gente vai marcar, ó. Só a gente dobrar aqui a divisão que vai fazer, nosso porta-talher, dobrou aqui, ó. A dobra ela fica um pouquinho antes, tá? Eu não aperto aqui não, senão não vai dar para colocar os nossos talheres. Então ela fica aqui um pouquinho antes dessa borda. E aí aqui eu pressiono, ó. Pressiono aqui o nosso botão para poder ver onde a gente vai furar o outro lado do nosso botão. Então aqui já marcou, ó. Ele vai ficar aqui. E aí aqui é o contrário. A parte do acabamento, ela vai ficar pro lado de dentro, tá? Essa parte aqui do botão, o acabamento fica para a parte de dentro. E aí a parte fêmea
fica pro lado de fora. E aí pressiona aqui também da mesma forma. E aí só dobrar, fechei, tá pronto o nosso porta-talher. Então é isso, terminamos a nossa aula, ficou assim, ó, bem lindo ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem sua curtida. Se tiver alguma outra aula que vocês queiram aprender, né, que tenham visto lá no meu Instagram, me sigam também lá no Instagram, que é o Ana Pereira Atelier. Vocês podem deixar aqui nos comentários as próximas aulas que vocês querem, tá? Assim que possível, eu venho com novos vídeos para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.